canal da Tamara com podcast pelo Ressignificar o Passado e Construir o Futuro com o livro Revendo Caminhos. Pega papel e caneta, anote os códigos para colocar em prática o que você aprender aqui. Lembre-se, você pode, seja movido pela renovação da sua mente e transborde amor próprio. Se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho e transborde para mais pessoas. Adquirindo o livro pelo link na descrição do vídeo, você estará me incentivando a continuar. Aprimore a sua visão e a sua jornada, porque ela é muito especial e única para cada pessoa. Com as suas descobertas e ressignificando o passado, esse livro pode te ajudar para dar mais estratégias e se encontrar e entender a sua identidade, dando direção para o seu propósito. Aqui eu encorajo você a mergulhar em cada capítulo para aplicar na sua própria vida. Saiba que você tem capacidade para enfrentar as dificuldades e você tem muito potencial para descobrir o que realmente é importante para a sua vida. Cada passo dado aqui será para a sua libertação. Nós vamos começar a falar sobre reconstrução da autoestima. Vimos até aqui que a construção da autoestima está relacionada principalmente às experiências da infância, ao relacionamento familiar, ao fato de uma criança ter sido ou não amada, aceita e suprida em suas necessidades físicas e emocionais, que essas experiências contribuíram para a formação da autoimagem, influenciaram nos relacionamentos, nas escolhas, nos jeitos de viver e de ver a vida. Compreendemos que não revemos nossa história passada para permanecermos presas a elas, ou para encontrarmos culpados nem justificativas para o que fazemos ou deixamos de fazer. Olhamos para o passado para compreendê-lo e mudar a história de hoje e de amanhã. Entendemos que o que foi vivido não pode ser apagado. Não será possível voltar e mudar a história, porém, podemos compreender o que nos tornamos em consequência do que vivenciamos. Podemos rever conceitos, valores e crenças, superar limitações e gerar mudanças a partir de um novo significado dessas experiências. Esse trabalho de ressignificação não pode ser entregue à ação do tempo, como muitas vezes pensamos. Não é raro ouvirmos frases do tipo, com o tempo as coisas melhoram, ou o tempo cuidará desse problema. É verdade que é preciso esperar para uma dor ser sanada, um problema ser solucionado ou um processo ser desenvolvido. No entanto, o tempo não se encarrega sozinho de todas as questões. Esperar simplesmente pode ser uma escolha acomodada, assim como achar que Deus é quem vai fazer todo o trabalho. Dizemos com frequência que se Deus quiser, tudo vai mudar. É certo que Deus quer o melhor para nós e que Ele é soberano sobre todas as coisas. É certo também que dependemos totalmente dele. Contudo, Deus não deseja trabalhar sozinho. Ele nos capacitou, nos deu consciência, inteligência, recursos e instrumentos. Certamente, Ele espera de nós atitude, participação e responsabilidade. Deus não quer apenas fazer por nós, mas em parceria conosco. Para que possamos fazer a nossa parte devidamente, é necessário despertar nossa consciência, renovar nossa visão. No início da criação, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Deus deu ao homem o direito e o poder de dominar sobre o que está à sua volta, tudo que se refere ao mundo externo. Porém, também deu a ordem de dominar seu universo interior. Ele disse a Caim em Gênesis 4:7, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio, Gálatas 5:23. Paulo nos ensina a mudar, começando pela renovação da mente, Romanos 12:2, e examinar-se o homem a si mesmo, 1 Coríntios 11:28. Todas essas mensagens falam de conhecimento e domínio do universo interior. Durante toda a história, a humanidade tem levado a sério a questão de dominar o que está à sua volta, sobre explorar o universo exterior. Porém, no que diz respeito à conquista interna, talvez não possamos dizer o mesmo. Há poucos dias, li uma matéria sobre a astrônoma canadense Sara Seager, a maior especialista em exoplanetas, planetas que estão em órbitas de outras estrelas além do Sol. Ela busca encontrar algum planeta como a Terra em que tem alguma forma de vida. O que Sara conhece sobre mundos distantes, a maioria de nós não tem a mínima noção que exista. Por muito tempo, Sara conhecia muito mais sobre o movimento do universo do que sobre a dinâmica de sua própria casa. Como disse Felipe Pontes, jornalista da revista Época, o supermercado para Sara, então, parecia mais distante que Plutão. Seus olhos estavam voltados para o espaço até que foi bruscamente chamada a olhar para a Terra. Seu marido, que trabalhava meio período e cuidava dos filhos e da casa para que ela pudesse se dedicar às suas pesquisas, faleceu de câncer com 47 anos. Uma perda que a deixou muito abalada e exigiu dela muitas mudanças.
Apesar de não ter abandonado seu trabalho, nem desistido de sua busca pelo conhecimento de outros mundos, ela foi obrigada a olhar para sua casa, sua família e rever sua rotina. Teve que aprender sobre um universo bem mais próximo do qual ela estava tão distante. É mais ou menos o que acontece conosco. Somos atraídos para fora muito mais do que para o nosso interior. E às vezes é preciso que algo nos choque, mude a direção do nosso olhar e nos traga de volta. A experiência de Sara nos mostra que por mais distante que esteja o nosso foco, nós podemos retornar. Sem que para isso tenhamos que abrir mão dos interesses de fora. Podemos nos ocupar mais em conhecer nosso universo interior, sem renunciar ao exterior. Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos chama a atenção para o conformismo tão enraizado em nós. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de se adaptar, o que é certamente muito positivo e torna possível a nossa sobrevivência. Contudo, é preciso diferenciar a adaptação de comodismo. Este nos causa sérios prejuízos. Nos leva a conformarmos com situações, a tornar um hábito e considerar normal o que deveria ser confrontado e modificado. Muitos permanecem sem amor dentro de casa, em um relacionamento infeliz e mentiroso durante toda a sua existência, vivendo um dia após o outro, sem provocar nenhum movimento para enfrentar e mudar a situação. Outros, mesmo conhecendo a vontade de Deus, se adaptam a um estilo de vida completamente pecaminoso, onde o pecado deixa de ser um acidente e se torna rotina, sem se incomodarem ou perturbarem seu espírito. Pessoas talentosas passam anos de suas vidas conformadas com um trabalho muito aquém de sua capacidade, como se estivessem dormentes, abandonadas por si mesmas. Certamente, o despertar da consciência foi uma necessidade real em qualquer tempo da história. No entanto, as palavras de Paulo cabem tão bem em nosso século que parece que ele estava olhando para o futuro quando foi inspirado a dizê-las. Necessitamos urgentemente atender ao alerta de Paulo. Não haverá verdadeira realização sem mudança, e esta não acontecerá sem consciência, atitude e responsabilidade. Antes de continuar, eu vou deixar um recado aqui. Caso você queira adquirir o livro Revendo Caminhos da Elizabeth Pimentel, na descrição do vídeo tem um link de afiliado para comprar. Com isso, você contribuirá para o crescimento do canal. Curte esse vídeo, anote todas as coisas e aplique na sua vida. E ative as notificações no sininho abaixo na opção todas para continuar prosseguindo nessa caminhada junto comigo. Vamos continuar a leitura. Assuma a responsabilidade. Tito era um rapaz de 32 anos quando o conheci, solteiro, desempregado e há anos vivendo em um estado de completo abandono. Não tinha lugar para morar, dependia da ajuda da família, passando um tempo na casa de cada um. Quando suas crises de mau humor tornavam a convivência insuportável na casa de um de seus irmãos, ele tinha que mudar e morar com o outro. E assim foi levando a vida, mês após mês e ano após ano, acomodado a um estado precário, culpando a todos que podia por seu fracasso. Ele foi levado ao consultório pelos 2 irmãos mais novos, que se preocupavam muito com ele, mas que haviam chegado ao limite. O colocaram contra a parede e exigiram que ele se tratasse, caso contrário ninguém mais o iria acolher. Por pressão, ele iniciou o tratamento. Tito tinha o desânimo estampado no rosto. Usava uma camisa amassada, um chinelo de dedo bem gasto, o cabelo despenteado e a barba sem fazer. No primeiro dia em que nos vimos, ele permaneceu um bom tempo em silêncio, sentado no sofá, com as mãos entre os joelhos e a cabeça baixa. Não agia como alguém consciente de que precisava de ajuda. Muito pelo contrário, parecia um adolescente que só estava ali por ter sido obrigado. Quando resolveu falar, fez um longo discurso, que parecia já ter dito muitas e muitas vezes a outras pessoas, relatando os motivos pelos quais nada dava certo em sua vida. As demissões dos inúmeros empregos, segundo ele, foram sempre pelas condições de trabalho, intransigência do patrão ou traição dos colegas. Uma lista interminável de responsáveis, na qual ele certamente não estava incluído. Ele era a vítima de tudo e de todos, começando por sua mãe. Segundo Tito, ela foi a principal responsável nesse processo de derrota. Extremamente dominadora, autoritária e crítica, desde sua infância, ela vigiava todos os seus movimentos. Corrigia sua postura, sua maneira de falar, de comer, de andar e escolhia suas roupas, mesmo depois de grande. Ele sentia-se vigiado a cada minuto. Era sufocado pela mãe, mas não tinha coragem para enfrentá-la. Via como alguém forte, temível e imbatível. Aos 18 anos, ele decidiu romper com tudo, deu um grito de libertação e saiu de casa. Porém, não foi uma decisão madura e responsável. Foi um movimento desesperado e desorientado, motivado pela revolta. Seu principal desejo não era conquistar a independência, mas agredir sua mãe. Para isso, começou a beber, fumar, usar drogas e trocou os amigos de infância pelos baderneiros e marginais da cidade.
Durante várias sessões, ele contava e recontava a mesma história sobre como sua mãe havia destruído sua vida. Eu era mais uma pessoa que ele pretendia convencer de que não era o responsável, mas a vítima naquela situação caótica em que se encontrava. Qualquer tentativa de conscientizá-lo sobre suas próprias escolhas era prontamente rejeitada. Depois de várias semanas em vão, questionando seu discurso, um dia decidi ser mais direta. Sem minimizar seu sofrimento, nem negar ou desqualificar sua história e seus motivos, procurei ser bem clara sobre o que ele estava fazendo com sua vida. Sobre a escolha mais cômoda de culpar os outros e fugir de sua responsabilidade. Tentei mostrar para que direção ele estava deixando-se levar enquanto se apegava aos motivos do passado. Do preço que ele havia decidido pagar, destruindo sua própria vida para agredir sua mãe. Acreditei que poderia ajudá-lo a despertar, mas acho que exagerei na dose e fui clara e direta demais. Ele ficou alguns instantes olhando para mim em silêncio. A raiva estava visível em seu olhar e na expressão de seu rosto. Comecei a ficar preocupada com o que ele poderia estar pensando em fazer. Ainda faltavam uns 20 minutos para terminar a sessão, quando ele se levantou sem dizer uma palavra, ficou parado na minha frente alguns segundos, e depois se dirigiu até a porta. Pensei comigo, dos males, o menor. E antes que ele saísse, eu disse, até a próxima semana. Ele respondeu sem olhar para trás, até nunca mais. Confesso que fiquei assustada e preocupada. Naqueles 20 minutos que restavam, antes de atender a próxima pessoa, fiquei paralisada, tentando entender o que havia acontecido. Achei que pudesse ter sido muito rude com ele e não sabia ao certo qual o efeito isso poderia ter causado nele. Os dias foram passando e realmente Tito não voltou mais. 2 meses depois, seu irmão me procurou e, para minha grande surpresa, ele foi agradecer pelo tratamento. Disse que Tito havia cuidado da aparência, conseguido um emprego e estava assumindo a sua vida. Glória a Deus, fiquei imensamente feliz e aliviada com a notícia. Tito não percebia que, na tentativa de atingir a mãe, a pessoa mais atingida e prejudicada era ele mesmo. Ele sacrificou sua vida para puni-la, como muitas pessoas fazem quando se sentem vítimas de outras. Tito acreditou que, com sua rebeldia, estava livrando-se do controle de sua mãe. No entanto, permanecia seu refém. A raiva e o ressentimento que nutria o controlavam, o mantinham prisioneiro, impedindo que ele seguisse em frente. Certamente, sua mãe sofreu muito vendo o sofrimento dele. No entanto, a pessoa mais prejudicada foi ele mesmo. A raiva e o ressentimento nos faz buscar culpados ao invés de soluções. Nos mantém prisioneiros das situações que nos magoaram, nos condenando a um sofrimento contínuo. Não podemos esperar mudanças se não estamos dispostos a assumir a responsabilidade que nos cabe. Isso tem contribuído para muitos fracassos. Casamentos têm sido desfeitos porque o marido e a esposa não ouvem um ao outro em busca do que cada um pode fazer de melhor para o relacionamento. Eles procuram argumentos que provem a culpa maior do outro. Cada um tem necessidade de defender a si mesmo, de provar que está sendo mal compreendido e injustiçado. Não agem como um time, mas como adversários. Discutem, procurando desestabilizar o outro com várias armas, como agressão, insultos, ironia ou desprezo. Atacam as fraquezas um do outro, trazendo à tona situações passadas que não têm nenhuma relação com a atual. Atitudes que demonstram falta de compromisso e responsabilidade com o relacionamento. Nenhum deles avalia sua contribuição para a frustração do outro, nem seu pouco investimento afetivo na relação. Ter razão se torna mais importante que a busca pela harmonia e uma boa convivência. Pais culpam os filhos antes de examinarem a si mesmos. Muitos acusam os filhos de interesseiros, de recorrerem a eles apenas quando precisam de algo. Contudo, não avaliam se não foram eles mesmos que os ensinaram a agir assim, quando substituíram por presentes o tempo e o carinho que deveriam ter lhes dado. Se queixam da rebeldia dos filhos, sem avaliar a cota de afeto que disponibilizaram para eles quando mais necessitaram. Reclamam do comportamento agressivo do filho, sem se darem conta do exemplo que tem sido para eles, ou se seu comportamento enquanto pai não foi agressivo a maior parte do tempo. Ensinam uma lição com palavras e passam outra com comportamento. Como diz Ralph Emerson, suas atitudes falam tão alto que não consigo escutar o que você diz. Filhos, já adultos, ainda se queixam dos pais, sem refletir se não estão exigindo mais do que os pais podem oferecer, agindo como se ainda estivessem fixados na fase egocêntrica, à espera de pais perfeitos, que os compreendam e satisfaçam suas necessidades a tempo e à hora. Filhos que parecem que só conseguirão ver os pais de outra forma depois que tiverem seus próprios filhos. Um jovem me disse que tinha muita revolta de sua mãe. A via como chata e controladora. Depois que sua filha nasceu, o que antes chamava de perseguição, passou a ser entendido como preocupação. O que via como controle, hoje chama de cuidado e proteção. Seu amor por sua filha o ensinou a amar sua mãe. Nossos filhos nos ensinam a perdoar nossos pais. Uma amiga, depois de ler meu livro, O Poder da Palavra dos Pais, o enviou para sua mãe, de presente, depois de ter marcado com caneta hidrocor todas as situações em que ela reconheceu que sua mãe havia errado em relação a ela. Hoje, ela também tem uma filha, e somente agora, com seus próprios erros e dificuldades, apesar de toda a sua dedicação, pode compreender as falhas que a mãe cometeu. Todo o amor que tem pela filha não foi capaz de impedir que ela também cometa seus próprios erros.
Todos erramos. Não há um justo sequer. Romanos 3:10. Não vamos conseguir realizar mudanças efetivas focando o erro do outro ou esperando que os outros mudem e nos deem licença para sermos felizes. Muitas pessoas precisam manter seus algozes para permanecerem no confortável lugar de vítima. Afinal, enquanto existir um vilão a quem culpar e uma justificativa para o fracasso, não é necessário se responsabilizar com mudanças. Quem assume a responsabilidade consigo mesmo, reage e escreve sua própria história. Não deixa o roteiro de sua vida nas mãos de outros, para depois queixar-se do desfecho. Antes de continuar, eu vou deixar um recado aqui. Caso você queira adquirir o livro Revendo Caminhos da Elizabeth Pimentel, na descrição do vídeo tem um link de afiliado para comprar. Com isso, você contribuirá para o crescimento do canal e ative as notificações do sininho abaixo na opção Todas para continuar prosseguindo nessa caminhada junto comigo. Vamos continuar a leitura. Não somos onipotentes. Ser responsável não significa que fomos os causadores ou que de alguma forma escolhemos viver tudo o que vivemos. Não tivemos escolhas ou participação em muitas situações dolorosas, como um assalto, um abuso, um acidente, a falência financeira dos pais, a perda de um familiar, de um amigo. Não escolhemos passar por experiências como essas e tantas outras. Contudo, podemos escolher como enfrentá-la, como reagir a elas. Não tivemos a chance, por exemplo, de escolher em que família nasceríamos, mas podemos decidir como viver com ela. Não escolhemos a condição financeira em que viemos ao mundo, mas podemos nos acomodar ou lutar para mudar essa condição. Não criamos uma série de situações pelas quais fomos obrigados a passar, mas a forma como passamos por elas, isto sim podemos escolher. Ser responsável não significa ter o domínio e controle sobre todas as circunstâncias. Com certeza, não somos onipotentes. Muitas vezes somos invadidos sim pelo desejo de dominar e iludidos de que possuímos esse poder. Enganamos a nós mesmos. Podemos desejar, sonhar e planejar, mas não podemos prever, assegurar e determinar os acontecimentos. Somos limitados em muitas situações. Ainda assim, confiamos mais quando algo está sob nossa direção, diante de nossos olhos e à altura de nossas mãos. Quando isso não acontece, o medo assume o comando e nos desesperamos. Cremos que encontraremos descanso e paz quando tudo estiver em nosso controle, no lugar e da forma que planejamos. Curte esse vídeo e ative as notificações do sininho abaixo na opção Todas para continuar prosseguindo nessa caminhada junto comigo. Vamos continuar a leitura. Não se culpe. Assumir a responsabilidade não significa sentir-se culpado ou torturar-se com acusações e punições. A culpa paralisa, condena e prende a pessoa ao passado. A responsabilidade liberta, direciona para o futuro e produz mudança. A confusão entre culpa e responsabilidade começa na infância, com a forma de correção equivocada. Quando uma criança comete um erro, ao invés de ouvir sobre o que é certo e errado em relação à situação ocorrida, geralmente ela ouve algo do tipo: como você foi capaz de fazer isto? Você não se envergonha do que fez? Como pode ser tão má? Não lhe é ensinado o que deve ou não ser feito, mas é envergonhar-se do que fez. Isso não gera mudança de comportamento, mas uma necessidade de punição que se leva para toda a vida. Ouvi relatos de muitas pessoas que sujeitaram-se a uma vida cheia de amarguras, por não considerarem-se merecedoras de algo melhor, por entender que precisavam ser punidas por falhas do passado, acreditando que a punição era uma forma de pagamento pelos erros e de vigilância para evitarem-se novas falhas. Mulheres que não se permitiam ser felizes por se sentirem culpadas pelo sofrimento da mãe, por terem ouvido durante muitos anos dizer que sujeitou-se a um relacionamento infeliz por causa dos filhos. Se não fosse por eles, teria resolvido a vida de outra forma. Cultivamos mágoas e ressentimentos não somente em relação a outras pessoas, mas em relação a nós mesmos. Nos criticamos e nos culpamos equivocadamente porque fomos tímidos, frágeis, obesos, inseguros, por termos sofrido abusos ou feito escolhas erradas. Nos condenamos por erros sem avaliarmos as circunstâncias. Não nos perdoamos por situações que não provocamos e por atitudes de quando não tínhamos forças nem recursos para agir diferente. É natural sentir-se culpado por fazer o que não deveria ser feito, ou por deixar de fazer o que deveria, algo que tenha causado dor ou prejuízo tanto a nós quanto a outras pessoas. Esse sentimento inicial demonstra saúde mental, demonstra que nos importamos e que desejamos agir corretamente. A consciência de nossos erros nos entristece, faz parte do processo de arrependimento. Contudo, permanecer na culpa deixa de ser saudável. O reconhecimento de um erro deve levar ao arrependimento e a uma atitude responsável de mudança, não à autopunição. Não temos o poder de condenar-nos ou absolver-nos, e ainda não estamos em julgamento. O que podemos fazer de mais honesto por nós mesmos é reconhecer nossos erros, nos arrepender e mudarmos. A história está registrada, não vai se apagar. No entanto, ainda não chegou ao seu final. Temos novas possibilidades, podemos construir algo novo. A culpa nunca traz solução, e sim novos problemas, como autopunição, medo, depressão.
destruição da autoestima e tantos outros sofrimentos. Leva à estagnação da vida e rouba-nos o direito de recomeçar. A culpa não permite correção, apenas castigo e violência contra si mesmo. Bianca Toledo, em seu livro Milagres Invisíveis, diz: você sempre vai poder escolher entre o arrependimento e o remorso. O remorso é gerado pela culpa e mantido pela acusação. Ele tem compromisso com o castigo e não com a mudança. Ele é movido pelo mal e especialista em punição. Judas, atormentado pela culpa de ter traído Jesus, tirou a própria vida. Pedro, depois de chorar amargamente de angústia e arrependimento por ter negado o Senhor, amadureceu, cresceu espiritualmente e foi capaz de viver pelo Evangelho. Se Judas tivesse sido envolvido pelo arrependimento e não pela culpa, seu destino poderia ter sido outro. A cruz de Cristo, o seu sacrifício, nos dá acesso ao perdão. Portanto, a autopunição é uma forma de não reconhecimento do seu sacrifício. Antes de continuar, eu vou deixar um recado aqui. Caso você queira adquirir o livro Revendo Caminhos da Elizabeth Pimentel, na descrição do vídeo tem um link de afiliado para comprar. Com isso, você contribuirá para o crescimento do canal, para continuar prosseguindo nessa caminhada junto comigo. Vamos continuar a leitura. Não culpe Deus. A morte é uma das certezas absolutas que temos na vida. No entanto, isso não torna menos difícil seu entendimento, enfrentamento e aceitação. Para os que confiam em Deus e acreditam na salvação, ela é vista de uma forma diferente. No entanto, não sem dor e sofrimento. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a morte. Consumidas pela revolta, elas culpam a Deus. Após a morte do pai, um pastor de 65 anos de idade e 40 de ministério, um jovem se revoltou contra Deus. Ele o acusava de ser injusto por ter permitido que seu pai tivesse sido vítima de um câncer, depois de ter passado a maior parte de sua vida servindo à causa de Jesus. No seu entendimento, a morte do seu pai demonstrava o descaso de Deus diante de uma vida de dedicação. Era vista como um castigo não merecido. Certamente, a ótica pela qual vemos todas as coisas não é a mesma pela qual Deus vê. Para nós, a morte é perda. Para Deus, é ganho. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 16:15. A morte nos separa deste mundo e das pessoas, mas nos aproxima de Deus. A visão limitada da realidade espiritual é que nos leva aos ressentimentos e julgamentos equivocados. Li o artigo de um médico que me deixou muito emocionada e me fez entender melhor o que Jesus quis dizer quando falou que para entrarmos no reino de Deus, precisamos ser como crianças. O Dr. Rogério Brandão conta: como médico cancerologista, já calejado com longos anos de atuação profissional, posso afirmar que cresci e modifiquei-me com os dramas vivenciados pelos meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão até que, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me com emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até o dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos. Calejada por 2 longos anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas de químicos e radioterapias. Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Vi-a chorar muitas vezes. Também vi medo em seus olhinhos, porém isso é humano. Um dia, cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi, ainda hoje não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu nasci para esta vida. Indaguei. E o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes, vamos dormir na cama do nosso pai e no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? Lembrei das minhas filhas na época, crianças de 6 e 2 anos. Com elas, eu procedi exatamente assim. Um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha verdadeira vida. Fiquei entupigaitado. Não sabia o que dizer. Chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela criança. E minha mãe vai ficar com saudades, emendou ela. Emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei: e o que saudade significa para você, minha querida? Saudade é o amor que fica. Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Meu anjinho já se foi há longos anos, mas deixou uma grande lição que me ajudou a melhorar minha vida, a tentar ser mais humano e carinhoso com meus doentes, a repensar meus valores. Quando a noite chega, se o céu está limpo e vejo uma estrela, chamo pelo meu anjo, que brilha e resplandece. Imagino ser ela uma fulgurante estrela. Obrigado, anjinho, pela vida bonita que teve, pelas lições que me ensinaste, pela ajuda que me deste. Que bom que existe saudade. O amor que ficou é eterno.
O fato de acreditarmos na vida eterna e de que após a morte teremos um encontro face a face com Deus, certamente não elimina a dor da perda, mas deveria eliminar a revolta. Deus tem sido alvo de ressentimentos não apenas em relação à morte. Aquelas situações difíceis que há muito têm sido motivo de oração, contudo sem resposta, pelo menos pelo ponto de vista de quem está pedindo, são responsáveis por muitos ressentimentos contra Deus. Já ouvi muitos relatos carregados de raiva, dizendo que Deus pode, que para ele basta uma palavra para mudar as circunstâncias, mas ele não faz simplesmente porque não quer. Como se Deus estivesse alheio à nossa dor e ao nosso desespero. Como se não considerasse nosso sofrimento. Uma mulher se queixava de que à sua volta havia somente aproveitadores, pessoas que abusavam de sua generosidade. Ela ajudava a todos, acreditando ser o que Deus esperava dela. Não compreendia por que o Senhor permitia tal situação, por que não mudava o comportamento das pessoas, já que se preocupava tanto em fazer a vontade dele. Levou muito tempo para que ela compreendesse que estava equivocada, que suas atitudes eram frutos de suas dificuldades emocionais e não do desejo de fazer a vontade de Deus. Que não era o Senhor que deveria tirar aquelas pessoas de sua volta ou modificá-las, mas ela mesma é quem precisava de mudança. Ela é quem precisava amadurecer, crescer e aprender a dizer não, a colocar limites em seus relacionamentos. O interesse maior de Deus é em nós. Para Ele, nosso amadurecimento é mais importante que as circunstâncias. Estas, Ele pode modificar a qualquer momento. No entanto, o propósito maior é nosso crescimento. As circunstâncias são, muitas vezes, consequências de nossas escolhas e instrumentos de Deus para nos amadurecer. Quando alcançamos o que devemos alcançar, as circunstâncias também mudam. Oramos, jejuamos e clamamos a Deus por algo novo, um relacionamento, um emprego, uma aprovação em um concurso, enfim. Mas nos esquecemos de pedir uma renovação em nós mesmos. Pedimos coisas novas, mas não nos preparamos para receber o que pedimos. Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Mateus 9,17. Não poderemos receber muitas das bênçãos que pedimos enquanto não estivermos preparados para isto. Caso contrário, a bênção recebida pode ser desperdiçada. Uma jovem de 32 anos me pediu ajuda. Estava divorciada há 5 anos. Seu desejo sempre foi o de ter sua família, seu marido e seus filhos. Passou por longas noites acordada, chorando e clamando a Deus para realizar seu sonho. Dizia não saber mais como pedir e não entendia o motivo pelo qual Deus não ouvia. E se ouvia, por que demorava tanto em atendê-la? Com a demora de Deus, sentia seus sonhos se frustrarem, seus planos fracassarem. Iniciamos um processo terapêutico onde ela pôde conhecer mais a si mesma, perceber suas fraquezas, inseguranças e sentimentos de menos-valia, compreender dificuldades que há anos vinham limitando sua vida e que certamente contribuíram para o fracasso de seu casamento anterior. Depois de alguns meses de trabalho e de muitas mudanças ocorridas dentro dela, ela conheceu um rapaz e 6 meses depois estava casada. Deus administra o tempo de tal maneira a não desperdiçá-lo e a aproveitá-lo para o nosso amadurecimento. A ótica pela qual vemos a vida é limitada e nos leva a conclusões equivocadas. O que será que um recém-nascido nos diria se ele pudesse descrever sua percepção sobre o momento de seu nascimento? Ele foi retirado de forma abrupta de um ambiente confortável, sem grandes mudanças e alterações, onde permaneceu por 9 meses. Assim que saiu da barriga da mãe, se deparou com uma luz forte do centro cirúrgico, algo totalmente agressivo em comparação ao lugar em que estava. O médico, quando necessário, o pegou pelos pés e o colocou de cabeça para baixo, lhe deu um tapinha no bumbum para que ele chorasse e abrisse os pulmões. Algumas vezes, é preciso sugar a secreção que pode estar obstruindo o nariz e a garganta, com algum objeto frio, estranho e ameaçador. Durante todo esse processo, que deve ser assustador, seu pai, aquele homem que deveria protegê-lo, estava ali, profundamente emocionado, feliz assistindo a tudo, fotografando ou filmando com um sorriso cheio de orgulho. Em nenhum momento esse pai fez qualquer movimento na tentativa de impedir que seu filho passasse por todo aquele agressivo processo. Pelo ângulo de visão do recém-nascido, o comportamento do pai poderia ser julgado como descaso e falta de amor. Ele poderia pensar: se este aí vai ser o meu melhor amigo, nem quero conhecer meus inimigos. Porém, do ponto de vista do pai, todos os procedimentos foram necessários para a sobrevivência e a vida do filho. Há uma distância gigantesca entre a estrutura, recursos e poder de compreensão do recém-nascido e de seu pai. Infinitamente maior é a distância dos nossos pensamentos e dos pensamentos de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículos 8 e 9. É difícil, sim, compreendermos a morte, a dor, o sofrimento. E se quisermos encontrar os verdadeiros culpados pelas nossas dores, teremos mais dificuldades ainda.
Vamos precisar percorrer toda a história da humanidade até Adão e Eva. E mesmo que isso fosse possível, de nada adiantaria. Porém, uma coisa é certa: Deus promete jamais se ausentar, nem desamparar aqueles que andarem em seus caminhos e cumprirem seus mandamentos. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. O propósito de Deus para o homem foi sempre o melhor e mais nobre. Quem desviou a história foi o próprio homem. E mesmo assim, o Senhor não nos deixou. Ele continua pronto a nos socorrer, amparar e salvar. Portanto, nenhum de nós jamais encontrará justificativa para culpar Deus por qualquer motivo. Antes de continuar, eu vou deixar um recado aqui. Curte esse vídeo, anote todas as coisas e aplique na sua vida. E ative as notificações do sininho abaixo na opção todas para continuar prosseguindo nessa caminhada junto comigo. Vamos continuar a leitura. Sobre recuperando a identidade. Muito tem sido feito para que a cada dia nos tornemos menos conscientes e mais facilmente influenciáveis. Nos deixarmos convencer por mensagens que nos invadem o tempo todo, contaminando a nossa mente, nos levando a um tipo de prostração. Somos chamados para fora e para longe de nós mesmos, de maneira que perdemos aos poucos nossa identidade. Somos influenciados a estar cada dia mais insatisfeitos com nossa aparência e com o que temos. Precisamos nos enquadrar em determinados moldes para sermos amados e aceitos. Somos bombardeados com modelos de perfeição e beleza, de maneira a nos sentirmos cada vez mais e mais fora dos padrões. Estamos acomodados, nos deixando enlouquecer sem refletirmos. Trabalhamos muito para termos muito mais do que precisamos para viver, na tentativa de mantermos um padrão quase insustentável, iludidos com a ideia de que assim seremos mais admirados e respeitados. Para mantermos esse padrão, investimos quase todo o nosso tempo, nos afastando de quem amamos, deixando de fora as coisas mais importantes, perdendo a saúde e sofrendo de ansiedade generalizada. E para aliviar o efeito causado por todo esse estresse, gerado por esse estilo de vida louco, tomamos um remédio para nos acalmar à noite e outro para nos deixar ativos pela manhã. E a cada dia nos tornamos mais dependentes deles, buscando paliativos e soluções rápidas, ao invés de aprender a enfrentar nossos problemas e mudar o estilo de vida. Nossa insatisfação movimenta um grande e lucrativo mercado. O nosso desejo de ser importante e especial é explorado todo o tempo. Somos influenciados a crer que comprando determinado produto, como um carro tal, um novo modelo de celular, uma roupa de grife, ou aquele perfume que leva o nome de um artista famoso, caríssimo, nos sentiremos especiais e únicos, sem refletir que a empresa não construiu um único aparelho celular, um único carro, um único frasco de perfume, e que não somos a única pessoa do mundo que deseja ser especial e única. Compramos coisas não somente porque nos são úteis, necessárias ou simplesmente porque gostamos, mas também porque acreditamos que elas nos valorizarão. Esta é a motivação. Determinados produtos nos são apresentados de maneira a nos fazer acreditar que eles irão agregar algum valor a nós. Um determinado carro nos fará ser vistos como pessoas seguras, bem-sucedidas, inteligentes e de bom gosto. Uma marca de roupa exclusiva e cara, que poucos terão acesso, nos tornarão especiais. Um determinado perfume nos tornará atraentes ou um batom nos destacará numa festa, como aconteceu à celebridade do anúncio. Acreditamos na sensação de poder que determinada aquisição nos fará sentir. Uma ilusão de pouca duração. De posse do bem almejado, o efeito se esvai rapidamente, e o vazio, a insegurança, começam a vir à tona novamente, nos impulsionando à busca de uma nova aquisição. Ou seja, nossa baixa autoestima contribui para alimentar o consumismo, e esse sistema procura manter nossa baixa autoestima, nos iludindo e nos desviando da verdadeira solução, a fim de continuar se alimentando. Para não nos tornarmos presas dessa loucura, não teremos que abrir mão de conquistas e aquisições materiais. Podemos usufruir de tudo o que pudermos e quisermos para ter mais conforto e melhorar nossa vida. Podemos adquirir coisas porque gostamos delas. Usufruir do que está disponível para ter mais praticidade. A loucura é perder valores essenciais e a própria saúde, como se nossa importância e valor pessoal estivessem atrelados a todas essas aquisições. Jesus não precisou de uma coroa de diamantes para provar que era rei. A loucura é perder-se na ilusão de que tudo que nos é oferecido e que nos tem atraído é suficiente para alimentar a sede e a fome de nossa alma. Mas nem só de pão viverá o homem, já dizia Jesus. Não temos que ser pessoas passivas, acomodadas e inertes. Somos capazes de lutar, progredir e conquistar. A preguiça, o marasmo, a falta de motivação nos fazem mal e não fazem parte dos planos de Deus para nós. Porém, a aceitação e gratidão também são ingredientes imprescindíveis para uma vida feliz. Podemos sim conquistar coisas melhores. Porém, se não somos capazes de gostar de nós mesmos, independentemente do que possuímos, se nunca conseguimos estar felizes com o que já temos, jamais teremos o suficiente para nos sentirmos felizes e amados, por mais que venhamos a conquistar.
O problema não está nos bens que adquirimos ou em outras conquistas, mas em como nos relacionamos com tudo isto. Os bens materiais nos servem ou nós servimos a eles? Quem está no domínio? Quem é o servo? Nossas carências e dificuldades emocionais são usadas contra nós. E a perda não é apenas financeira. Ou seja, não apenas gastamos dinheiro tentando comprar uma satisfação, compensar frustrações ou fugindo da solidão. Perdemos tempo, valores, pessoas, fé e uma vida de melhor qualidade. Nos deixamos envolver por mensagens que se utilizam de mentiras, que matam e roubam os valores mais importantes, destroem nossos relacionamentos mais preciosos. Penso que se Satanás não está por trás desse sistema enlouquecedor, então o sistema é satânico por natureza. De uma forma ou de outra, sem perceber, estamos deixando de assumir o controle de nossa vida, abrindo mão de tudo que temos de maior valor e nos distanciando do que realmente importa. Com certeza, não é o estilo de vida em abundância que Jesus tem para nós. Nossa verdadeira identidade está escondida atrás de muitas máscaras e adornos. Está muitas vezes soterrada sob os escombros de traumas, humilhações, vergonha, culpa, dores sofridas de várias formas. Tentamos negar e mascarar nossas inseguranças, fraquezas, sentimentos de inferioridade e vazio interior com que o mercado oferece. Ao invés de enfrentar e buscar soluções, nós buscamos disfarces e compensações, nos tornando mais vulneráveis à manipulação em uma sociedade que se utiliza dessas fraquezas. O verdadeiro sentimento de valor próprio não depende dos acessórios que usamos. O valor que temos já está inerente a nós. Não precisamos de coisas para sermos alguém. Podemos estudar, crescer, aprimorar e conquistar, sem esquecermos que em Deus já somos amados, aceitos e reconhecidos como únicos, desde que estávamos sendo gerados. Gostou do conteúdo e quer saber mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo tem um link para ter o acesso ao grupo de transbordo e às minhas redes sociais. Caso você queira adquirir o livro Revendo Caminhos da Elizabeth Pimentel, na descrição do vídeo tem um link de afiliado para comprar. E com isso você contribuirá para o crescimento do canal. Curtiu o conteúdo? Salva e aplica na sua vida. Se você quiser acompanhar mais conteúdos como este, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho abaixo, na opção Todas, para prosseguir nessa caminhada junto comigo. Muito obrigada, que Deus te abençoe e lembre-se, você é amada. Até o próximo capítulo.